Delicada, curiosa, persistente e colaborativa, Esmeralda Penha Gasal é bailarina, educadora e diretora de dança. Antes de se formar pela Escola Municipal de Bailado de São Paulo, aos 15 anos, passou na audição para bailarina da primeira turma do Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo em 1968. Depois de 10 anos como bailarina, passou a ser professora em escolas como a Joyce Balé, Balé Arte e Ismael Guiser. Em 1990, retornou à Escola Municipal como assistente de direção e em 1993 se tornou diretora, cargo que ocupou até 2010. Nesse período, ela reativou o Corpo de Baile Jovem da escola. Atualmente é professora, coordenadora pedagógica e diretora artística dos espetáculos infantos juvenis da Anacan. Ismê, como é chamada carinhosamente, está sempre em movimento, seja estudando, dançando ou ensinando a arte que lhe move. A minha primeira memória com a dança foi o dia que a minha mãe me levou para uma aula de balé. Minha primeira professora foi Maria Isabel e eu deveria ter por cerca de 6, 7 anos de idade. E essa professora foi muito especial na minha vida, porque um dia ela chamou minha mãe e disse que ela deveria me inscrever para a audição, para a seleção da escola de bailado. Ela me conduziu para um lugar diferenciado, onde eu pude ter uma formação. Bom, eu estudei a cada ano, até o 5º ano, com vários professores, e a grande maioria foram professores. Eu só tive professora Araci Evans no final do curso, 7º e 8º ano. Professor Gil Saboia, que foi professor no primeiro ano. Professor Michel Barbano no 2º ano, foi muito atencioso, muito cuidadoso comigo. Wilson de Almeida no 3º ano, Moza Xavier no 4º e 5º ano. E José Leão, muito exuberante, né? O 6º foi com o professor José Leão ainda. E 7º e 8º com a professora Araci Evans. Eu era uma criança tímida, né? Eu venho de uma formação familiar muito rigorosa. Eu tenho a presença da minha avó paterna, que inclusive se chamava Esmeralda, como uma figura muito marcante, uma mulher muito segura, empoderada, à frente do seu tempo. Sou de uma família religiosa, estudei no colégio de freiras, com muita disciplina. E o balé clássico, pelo menos no período que eu estudei na escola de bailado, era de muita disciplina, de muito rigor, né? E quando eu estava no 8º ano, o último ano da escola, sempre a minha mãe, que era aquela mentora, né? Ela me inscreveu para a audição do Corpo de Baile do Teatro Municipal, que estava sendo criado, e isso era 1968, o ano da criação do Corpo de Baile. E fui para a audição e eu fui aprovada. E comecei a minha vida junto a uma companhia com 15 anos de idade. Nossa, minha vida mudou completamente, né? Eu estudava de manhã na escola, hoje com o ensino médio, no colegial. Tive que mudar toda a minha vida, a rotina do meu dia a dia. Passei a estudar à noite e nós éramos em torno de 20 bailarinas e 15, mais ou menos, rapazes. Mas foi uma transformação. Eu lembro que, assim, mesmo sem fazer um regime, eu emagreci, mesmo sem observar com tanta intensidade, meu corpo foi se transformando. A minha vida mudou completamente, né? O Teatro Municipal naquela época tinha um período, alguns meses, que realizava as temporadas líricas.
Então, os nossos primeiros trabalhos, nos nossos primeiros ensaios foram voltados às danças das óperas, né? Estar sendo dirigida pelo coreógrafo, mas também você tem o regente da orquestra, o regente do coro e o diretor da ópera, o figurinista, o iluminador, o cenógrafo. Então, foi uma experiência marcante, grandiosa e muito eficiente na minha vida, que eu carrego até hoje este aprendizado, né? Agora, junto a esse trabalho das óperas, o Johnny começou as suas montagens, né? Coppelia, ele fez 2 atos de Coppelia, Le Sylphide, e um trabalho, uma coreografia dele que era Maracatu. Fazíamos apresentações no Teatro Municipal, apresentações nos teatros de bairro, algumas viagens pelo interior de São Paulo, e no corpo de baile com o Johnny, esse período que ele investiu na unidade do grupo, o Johnny dava aulas para nós meninas com a sapatilha de ponta velha, usada. Então, ele não deixava que nós fizéssemos aula com a sapatilha de meia ponta. E eu lembro que quanto isto fortaleceu os meus pés, a meia ponta, a ponta, o meu equilíbrio. A saída do Johnny, creio eu, que foi num momento político, algumas movimentações, algumas críticas e necessidades, talvez, provavelmente, dessa renovação. A Lia Marques fica temporariamente conosco, depois Lia Marques é afastada, vem Marília Franco assumir interinamente a companhia, na direção, vai conosco para a Itália com a Ópera Guarani, e quando retornamos, mais ou menos em maio de 74, encontramos uma nova direção, que é a direção do Antônio Carlos Cardoso, a Iraciti Cardoso como assistente, e já trazem com eles Marilena Ansaldi, Vitor Navarro, Ruth Rachou. Este é o momento da transição para o que nós temos hoje, em termos da identidade dessa companhia, mas um momento de ruptura, porque praticamente metade da companhia não concordou, não se afinou, não se identificou com a proposta do Antônio Carlos. Antônio começa a produção e 4 novas obras, novas composições. Eu lembro que eu fui convocada para os 4 trabalhos. Teve essa mudança do clássico para o contemporâneo. E ela tinha pés maravilhosos, arabesques lindas, développés, não sei o quê. Então, ela se destacou, ela fez trabalhos lindos em coreografias do Vitor Navarro, que foi uma maravilha. Ela fez um Vivaldi lindo. Esmeralda era uma artista, uma bailarina muito concentrada, muito séria também, no trabalho, como pessoa também, né? Inclusive, na ocasião, eu falei para ela, você tem um físico que eu gosto, que é um físico trabalhado na escola clássica, mas com umas linhas e um prototipo que se adequava perfeitamente ao contemporâneo que eu queria. É algo que ela não se propunha, era algo natural nela. Eu gostava muito de dançar com Esmeralda, porque ela era muito segura. Ela tinha uma luz muito bonita no palco, porque ela era muito honesta. Ela não era pretensiosa ela não queria estar no palco e iau.
Não havia iau com a Esme. Havia qualidade, limpeza, coisa bonita, sabe? Era muito artista. Pure, beauty. She was out for beauty, yeah. Esme tinha muito bom gosto. Quando o Antônio Carlos traz a sua ideia de nosso tempo, nós somos intérpretes criadores junto com ele, né? Eu nunca havia experimentado esse tipo de trabalho, de participar da composição, de propor a minha movimentação corporal para entrar na cena, né? E o Antônio traz uma experiência para a companhia. Além de trazer os coreógrafos convidados, ele abre espaço para que os bailarinos da companhia, os profissionais da companhia, pudessem iniciar como criadores, coreógrafos. A companhia passa a ter um trabalho muito intenso, horas de ensaios, temporadas e muitas viagens. Eu me caso em 1975, inclusive continuei a estudar à noite, fiz uma faculdade de química, não larguei os estudos, né? Eu me caso em 75, minha filha nasce em 77 e eu tive dificuldade em conciliar a vida profissional, a intensidade dos compromissos profissionais com a minha vida pessoal. Eu fiquei 10 anos na companhia, de 68 a 78. E vou estender 2. Vou deixar o braço e vou atrás. 3, e quando eu estender, eu vou para meia ponta, 4. Acabei sendo convidada pela Joyce Kerman. A Joyce tinha uma escola, mais voltada ao jazz, mas também com o braço para o ballet clássico. E eu fui como professora para a escola da Joyce e também para o Ballet Arte, uma outra escola, para dar aula para as professoras. Na Joyce, eu trabalhei com a Valdívia Rangel e nos deu essa responsabilidade de assumir a parte do clássico e também de cuidar da produção dos espetáculos infantis. Decidam a cenografia, o figurino, orientem os professores sobre como será a história, preparem um roteiro. Eu me encontrei um espaço que eu gosto muito, um lugar que eu gosto muito, que é a produção dos espetáculos, a direção de cena. Estar nesse lugar é algo que eu me identifico e eu aprendi muito. Montamos grandes espetáculos. A gente punha 300, 400 pessoas em cena. E era lindo, a Esme é uma grande parceira, sabe? Porque é uma mulher inteligente, criativa. Fiz alguns trabalhos que foram premiados no ENDA, o que foi uma surpresa para mim. E eu fiz um trabalho muito interessante, coincidiu em 82 com a morte da Elis Regina. E nós tínhamos um grupo que se apresentava e eu fiz a proposta de fazer um trabalho com as músicas da Elis Regina. O trabalho entrou para o ENDA, foi premiado no ENDA e no Centro Cultural, quando fizeram uma semana de comemorações em homenagem a Elis Regina, ele entrou nessa programação e foi citado também no livro Furacão Elis. E eu fiquei 10 anos na Joyce. Eu fazia algumas aulas com Neide Rossi também, com Ismael Guizer. Dezembro de 1989, eu recebo um telefonema do Humberto da Silva e ele me diz: eu estou na escola como assistente. A escola está numa transformação, inclusive numa reforma no espaço físico, a Escola Municipal de Bailado. Uma reforma no espaço físico. O Acácio Ribeiro Valim
é o diretor, e nós estamos renovando o corpo docente, precisando de alguns professores. Gostaríamos de conversar com você. Iniciei lá como professora de 1º e 4º ano. E comecei a trabalhar com o Acácio, tanto na parte técnica de acompanhamento das aulas e dos exames, quanto na parte dos eventos artísticos, né? É muito fácil descrever a Esmeralda. Primeiro, eu a observava como professora, tá certo? Impecável. Ela tinha excelente relacionamento com as alunas, ela montava aulas e espetáculos sobre os quais a gente não podia fazer nenhuma restrição ou correção. Então, em primeiro lugar, ela me impressionou pela sua competência. Esmeralda, assistente da direção, seguiu o mesmo padrão. Só que agora a gente repartia mais e ela me ajudava com uma outra visão, que não era a visão só de alguém que está distante do cotidiano, né? Ela se relacionava com os professores, com os alunos, com os outros funcionários. Então, ela tinha sempre alguma coisa a acrescentar ao que eu propunha, às minhas ideias. E era muito fácil, tá certo? A gente tinha uma identidade de visão completa. Em 1992, o Acácio me informa que vai sair da escola. Ele falou: indiquei você para a secretária de Cultura, Marilena Chauí, para me substituir. E a Marilena aceitou a indicação, o Acácio sai no final de um período de uma gestão política também, né? E eu assumo interinamente esta função. Assumir uma direção de um órgão público é de enorme responsabilidade. Você precisa saber administrar dentro das normas do serviço público. É necessário um olhar para o pedagógico, um olhar para o artístico e também um olhar para esta criança, esse adolescente, e o que ele traz de bagagem familiar, da educação familiar, das influências que ele tem das regiões, das suas necessidades, das suas fragilidades. A escola, ela estava num momento, né, muito ruim, porque tudo era possível na escola, inclusive entrar alunos com mais de 20 anos, já em anos adiantados, ou por cartinha de político, entendeu? E isso destruiu um pouco a escola, né? Já não se formavam mais bailarinas, tá? E ela, então, como esta mulher forte de coragem, ela enfrentou todas as questões e a escola voltou a formar bailarinos, né? Todo o tempo que a gente passou junto lá na escola nunca foi tranquilo, nunca teve momentos assim, que bom, agora podemos relaxar e pensar com calma em alguma coisa. Sempre tinha algum pequeno foco de incêndio ou um grande foco de incêndio para a gente apagar. Mas ela nunca perdia esse foco assim, tudo bem, agora eu vou parar para apagar esse incêndio, mas depois eu volto para aquilo que era o meu objetivo do dia, do mês, do ano, da minha visão, do que a gente está fazendo aqui. E era sempre muito prazeroso, porque a gente sempre se sentia ouvido, uma coisa de acolhimento dela que era muito forte, e até hoje ela é assim, com tudo que ela faz e tudo.
Como diretora e como professora, ela mantém o mesmo perfil. Ela é muito doce. Ela ama o que ela faz, então ela se aproxima com muito carinho do aluno. Eu, como assistente dela, por mais que nós tivemos momentos bem complicados com alguns professores, ela sempre com a maior diplomacia, como ela se controla para não ferir, magoar um professor ou um aluno, quem seja. Estou na escola mais ou menos 1996 e início de 1997. Sou chamada pelo diretor dos teatros sobre a necessidade de reativarmos o corpo de baile jovem, que era parte do regimento da escola, né? Começa esse trabalho com a seleção, a divulgação dessa proposta do que seria o corpo de baile jovem, a seleção de alunos de 5º ao 8º ano, para a composição de um grupo que faria uma ponte nas suas experiências, nas suas apresentações de estudos, entre a formação desses estudantes da escola, amadores, né, para uma vida profissional. Eu dirigi, a primeira montagem foi Copélia, os 3 atos de Copélia. Depois fizemos Quebra-Nozes, fizemos Silfides e fizemos mais a Cinderela. Então foram balés muito grandes que tomava o ano inteiro quase de ensaio. Óbvio que eram vários coreógrafos, ela era a diretora da escola, e eu fazia uma direção inspirada sempre em reuniões muito divertidas com ela e as 2 assistentes, que era a Maria Ângela D'Andrea e a Yara Ludovico. E criamos coisas que foram muito interessantes. Eu era um jovem coreógrafo trabalhando com um grupo de pessoas muito jovens, né? Então eu lembro quando a gente começou a desenhar o primeiro projeto, ela estava me explicando o que era o CBJ, que era o Corpo de Baile Jovem, e eu fiquei um pouco com aquelas informações e trouxe um projeto para ela ver, que era um projeto que chamava A Outra Valsa, e que era com uma valsa de debutantes. Essa coreografia foi muito bem assim na escola, ficou durante um tempo sendo dançado. Depois a gente fez mais 3 projetos ao longo dos anos, todos eles com esse perfil de gente bastante jovem e essa ideia de um trabalho que ele é artístico-pedagógico também, né? Eu sinto que a Esmeralda sempre teve essa preocupação admirável, assim, de fazer as pessoas entenderem na prática de que um bailarino se forma não apenas fazendo aula, mas também se apresentando. Eu lembro que quando eu entrei para trabalhar, ela falou para mim: querida, você vai trabalhar com dança moderna no lugar da dona Ruth Rachu. E eu falei: mas Esmeralda, o meu trabalho de dança contemporânea, Dona Esmeralda, eu chamava ela de Dona Esmeralda, ele não é com técnica de Graham, né? Ele vem de um outro lugar, a gente usa Graham como ferramenta. E ela olhou para mim e falou assim: faça o seu melhor, faça o seu trabalho e aí a gente conversa. E aí ela me deu total, eu digo, liberdade direcionada para eu poder levar lá aquilo que eu conhecia, o meu conhecimento, o meu trabalho, e isso foi incrível. Eu lembro de eu falar para ela: estou exagerando? Ela falou: não está, vamos, vai. E isso foi, um empurrão muito bacana para eu ter confiança de levar este meu trabalho para um ambiente que era
construído de outra maneira, né? Que é a escola municipal. Estando na escola e percebendo que para atender a todas as demandas daquela instituição, como um grande projeto artístico, pedagógico, cultural e social, eu precisava de mais informação. Então, em 2003, eu procurei uma formação acadêmica. Eu já tinha uma licenciatura em Química e eu fui para a Anhembi e fiz o curso de licenciatura, bacharelado e produção em dança em 3 anos e meio, com muito esforço, porque eu trabalhava muito na escola e eu ficava até de noite para resolver as questões administrativas da escola, para poder estar presente nas aulas da Anhembi, e estudava à noite, de madrugada, para fazer os trabalhos e os cursos. Quando ela, já como diretora da Escola Municipal de Bailados, vai buscar fazer uma graduação em dança, que tinha um projeto pedagógico muito vocacionado para o que a gente chama de dança contemporânea, que estava todo ele, né, pensado em como a gente trabalhar com pedagogias não tradicionais, mas pedagogias mais atualizadas, né? Eu acho que ela já está muito assim, interessada não só naquilo que, né, esse curso pode propiciar a ela como profissional, como professora ou como artista, mas sim, eu acho que ela estava muito interessada em pensar, né, nas possíveis transformações que ela podia encaminhar dentro da Escola Municipal de Bailados. Eu lembro que cada ano era uma aula diferente, então era aula de balé sempre adicionada a uma aula diferente. Um ano era música, outro ano era caráter, outro ano improvisação, e tudo isso foi me constituindo como bailarina, foi me dando muito conhecimento para além da dança, né? Pude experimentar várias coisas diferentes, né? A experiência com o sapateado irlandês foi muito legal. Foi também num ano que a gente teve lá e com certeza muito bom para eu poder me desenvolver em outras áreas da dança, não só o balé. A Esmeralda, ela trazia um lugar de disciplina, assim, pra gente, que foi muito importante, né? Então eu me lembro que se ela passava no corredor, por exemplo, e eu tava sem a fitinha do ano, eu falava, meu Deus do céu, e agora eu ia buscar a minha fitinha pra... Né? Então tinha esse lugar de... Eu acho que de organizar, né? Individualmente, né? Ela sabia quem era cada bailarino, cada criança, cada jovem que estava ali trabalhando com ela. Então tinha muito envolvimento, sabe? Eu sentia isso com a Esmeralda, assim. Ela pegava cada um. Eu acho que o papel do diretor, além de prezar para que seja um trabalho de excelência, porque a gente trabalha com isso, a gente está formando bailarinos, artistas, eu acho que a gente está formando ser humano, né? E eu aqui olho muito lá para trás, porque a Esmeralda foi uma diretora que ficou muito tempo nessa escola. Eu comecei como professora, e aí eu fui assumindo outras turmas, mudou-se de gestão, eu continuei, mudou mais uma vez, eu continuei, por conta de uma coisa que eu acho que ela tem, todos nós temos, mas que eu vi dentro de uma gestão, que é amor àquilo que a gente faz e àquelas pessoas. Ela é uma mulher admirável, uma mulher de resiliência e a quem eu tenho um profundo respeito. Os rituais de passagem são muitas vezes difíceis. E houve uma exigência da
minha de me colocar no desapego, de me afastar da escola para que a escola caminhasse, encontrasse seus novos rumos com outras direções e eu encontrasse meu caminho. Acho que o lugar que eu encontrei para me restabelecer e me renovar, na realidade não um único lugar, mas dois, foram os estudos. Eu voltei aos estudos acadêmicos e a sala de aula. Eu voltei a fazer aula. Fiz o mestrado em formação de professores. Tenho interesse, se possível, em fazer um doutorado, não sei como, mas um interesse. É algo para me alimentar. Eu me vi motivada a uma produção independente. Achei que seria um caminho para uma retomada profissional. E convidei um colega, um parceiro de trabalho, Luiz Augusto Ribeiro, se ele teria interesse em coreografar um projeto que eu chamava de artístico-pedagógico. Um projeto de formação dos integrantes, e eu queria fazer Romeu e Julieta. A gente fez, era uma proposta que ela tinha, e eu falei, tá bom, mas então você vai dançar também. E aí botei ela pra dançar também. E ela brinca que ela falava que no começo ela achava que eu ia botar ela como um adereço cênico ali, que só pra passar e tal, criar um clima, e eu pus ela pra dançar mesmo e tal. Foi muito bom de ter esse espaço também. E também esse era um projeto dela também com essa visão generosa, assim, de continuar oferecendo. Então, muita gente que fez o projeto hoje está também na dança ali, e ela vai continuar fazendo isso, eu acho. Onde ela estiver, ela vai proporcionar esse ambiente de fomentar e de fazer surgir coisas assim. E ela fez a Lady Capulet. Foi muito lindo, foi muito bacana, porque é essa coisa que a gente não via muito no Brasil. No exterior a gente vê um pouco mais de bailarinos mais maduros atuando, então foi especial. Então eu a vi dançar assim. Depois desse espetáculo, eu fui convidada por Elo Gouveia, que é uma das sócias do Estúdio Anacan, para conduzir a área de balé clássico, as crianças. Mas também pedi, junto à coordenação, que eu gostaria de voltar à sala de aula como professora. Eu estava distante, apesar de estar oferecendo alguns workshops, algumas oficinas em lugares diferentes, distintos, participar de júris em festivais de dança, como Joinville, palestras, enfim. Mas eu queria sistematizar essa minha volta como professora. Recebi uma turma de adulto e foi... acho que uma excelente escolha e pedido da minha parte de estar nessa experiência. Agora eu estou preparando uma apostila para um curso de pós-graduação online que me convidaram. Um pouco assustada porque preparar um material acadêmico é algo complexo, desafiador, e uma apostila é escrever assuntos de uma forma contida, né, em síntese. Estou experimentando. É um curso de pós-graduação em dança de uma universidade aqui da América Latina.
Eu acho que ela tem uma continuidade muito grande no trabalho de ensinar. É uma preocupação real dela em passar adiante toda a experiência que ela teve com tantos coreógrafos, com tantas pessoas que dividiram espaço com ela. Então ela é sempre com ouvidos e olhos para enxergar, muito atentos às pessoas que conviveram com ela. O que eu sinto que a Dona Esmeralda trouxe, né, como artista dentro do cenário da dança é algo muito importante, porque ela fez parte dessa transição da dança clássica para a dança moderna e contemporânea dentro da cena da dança. Então, ela traz toda essa bagagem, ela faz questão de ensinar isso, de valorizar hoje em dia tanto a cena clássica quanto a cena contemporânea e moderna, né, da escola que ela dirigiu, de todos os processos que eu participei com ela fora da escola. Instiga artistas a serem sempre melhores, que incentiva todas as pessoas que estão ao redor dela com muita elegância e educação, assim. Esmeralda é uma mulher incrível e muito especial. É de uma força extraordinária, muito talentosa. Ela está sempre estudando, ela está sempre buscando, ela está sempre se atualizando e aplicando isso no seu trabalho. É extraordinário, assim. Tenho um casamento de 47 anos, uma filha de 45 anos, um filho de 39. A minha família tem um lugar muito especial na minha vida e eu acho que esse aconchego, essa parceria, essa cumplicidade, esse respeito deles é que me permitiu caminhar dentro da profissão. Para além da vida familiar, encontrar pessoas que vêm com outras ideias, outros pensamentos, outras maneiras de lidar com a vida, com a dança, com o aprendizado. E essa troca, esse conhecimento, essa interação foi especial. Eu acho que os encontros, além de poéticos, que eu tenho lembranças maravilhosas, eles me construíram, me conduziram na vida. Me ampararam, me consolaram, me reconheceram, me ajudaram, enfim, mas me fizeram provavelmente quem eu sou.